boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Eu dormi bem, graças a Deus. Quero agradecer por mais um dia, por mais pelas mensagens. Quero agradecer a vocês pela amizade, pelo apego, né, que nós temos um com o outro. Agradeço pelas mensagens. Tem crítica, muito pouquinho, mas tem. Eu adoro a crítica, viu, meu irmão? É onde a gente procura consertar. É dentro das críticas. Ninguém é perfeito, né? Perfeito é só um, aquele que fez o céu e a terra. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite de repouso. Mais um dia que o Senhor nos coloca, Pai, nos deu todo esforço. Nos coloca de pé, Pai. Possa nos dar a oportunidade de refletir sobre a nossa vida, Pai. Obrigado pelo alimento, pela cama, pelo repouso, pelo teto de pobre. Pelo sol que o Senhor dá para brilhar todos os dias, Pai. Pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelo deserto. Em tudo, Pai. Eu sou grato ao Senhor, Pai. Peço, Pai, ao Senhor, Pai, que perdoe meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer que agrade ao Senhor, perdoe-me, Pai. Sou falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar nos fortalecendo cada dia. Fala conosco, Pai, hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Também no livro do profeta Jeremias, capítulo 40. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. É uma ordem que Jesus fez de ordem apóstolos, e essa ordem se estende até nós, até o dia de hoje. E a nossa geração, que virá. Tem muitos versículos da Marcos, Mateus, Marcos está repetido, isso eu estou tirando ele. Aqui está o capítulo 14, versículo 38, que está a mesma coisa do versículo de Mateus, então é repetido. Eu tiro. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem que Deus nos deu, Jesus nos deu, para levar a mensagem dele, com a ordem, não com o pedido. Segundo a promessa, que todo aquele que nós alcançarmos, que nós levarmos a mensagem, que crê será salvo, e for batizado, será salvo. Mas o que não crê, ele está condenado. Se nós não cremos, irmão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, habitou na terra, fez milagres, fez prodígios, fez maravilhas, foi crucificado e o terceiro dia. Se nós não cremos, nós estamos fazendo um pai mentiroso. Estamos chamando Deus de mentiroso, nós não cremos nele, não cremos no Filho dele, nós não cremos nele também. No caso dos judeus, os judeus não aceitaram Jesus Cristo. Então, agora, aí, irmão, é um caso, é com Deus, não, a condenação vem de Deus. Mas nós que temos lido, ouvido, visto os milagres que Deus tem feito no nosso meio, a libertação, as curas, no dia de hoje, nós temos que crer, né? Mas o importante não é crer e ser batizado. O importante é crer e obedecer, dar ouvido aos ensinamentos do Senhor. Isso é importante, unir. Então, a ordem que Jesus nos deu foi assim, por todo mundo, pregar o Evangelho. Quando fala pregar o Evangelho começa no livro de Mateus, vai até Apocalipse. Mas a palavra do Senhor toda é importante no Velho Testamento também. Porque tem parte do Velho Testamento lá em Gênesis. Moisés já falou de Jesus. Davi falou de Jesus. Os profetas anunciaram a vida de Jesus. Então, muitas pessoas têm a Bíblia como Bíblia
e não tem ela toda como evangelho. O evangelho, a gente tem, as pessoas têm que começou no começo dele no Novo Testamento. Mas a palavra do Senhor ela é completa. Ela vai do Novo ao Velho. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Ele fala que ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Então, não adianta a gente querer mudar. Mas a ordem foi dada. Por que nós estamos parados? A igreja do Senhor está parada. O povo só quer pregar o evangelho em cima de um pau, com o microfone na mão. Se faltar energia, não, ninguém fala na igreja. É pouco. E já aconteceu isso nas três congregações. Das três que eu congreguei. Muito difícil, vai acontecer de faltar luz e o culto parar. Eu me lembro de uma pessoa que estava cantando, a luz parou para ela, continuou normalmente. É essa pessoa que tem responsabilidade, que tem compromisso. Porque ali ela estava pregando o evangelho, mas entre quatro paredes. Ali tinha pessoas que ainda não tinham aceitado Jesus. Eu também eu presenciei pregadores. No tempo não tinha essas luzes de celular. Pregando, ele leu a mensagem, começou a pregar, aí acabou a energia. Ele falou, irmão, foi aquele alvoroço na igreja. Irmão, nós vamos ter energia, Jesus Cristo não precisa de energia nem de microfone. E continuou. Aí arrumaram as velas e ficou até a energia chegar. Então, o evangelho não é para ser pregado somente em quatro paredes. Não é com o microfone na mão. É ir todo mundo, todas as ruas, hospitais, presídios, comércio, pregar o evangelho. Eu falo, quando eu estou falando, eu estou vendo as falhas que eu cometi no meu passado. Quando eu podia fazer, eu cometi essa falha. E nós estamos lutando aqui por um galardão. Se nós não cumprirmos esse ídolo, nosso galardão será mínimo. Porque não fizemos nada. Quem crê, ele tem que se arrepender, confessar seus pecados, ser batizado em águas correntes, para ser salvo. Mas crer é crer na misericórdia de Deus, crer é saber que nós somos pecadores, e crer que Jesus Cristo é o Filho de homem, Deus fez homem e habitou no meio de nós. Então, crer. Mas é importante obedecer. Aí será salvo. E orar para que a nossa casa seja salva também. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Vamos ao livro do profeta Jeremias. Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Aqui foi a escolha do capitão do exército de Nabucodonosor, ou seja, Nabuzaradã, deu ao profeta Jeremias. Tirou ele da prisão e falou, olha, agora a terra está aí, você escolhe. Vá para onde você quiser. Se você quiser ir para a direita, vá. Se você queira, vá. Mas se você quiser ir para a Babilônia, lá eu tomarei conta de você. A promessa também do capitão da guarda Nabucodonosor. Ele tinha autoridade do rei. Mas Jeremias escolheu ficar em Jerusalém. Porque ele também teve uma promessa do Senhor. Não sei se vocês lembram, ontem eu falei sobre isso. Deus falou com Jeremias, que o filho do teu tio vem vender uma terra, compra a terra, porque ainda vai plantar vinha. Então Jeremias tinha certeza que Deus falou ia se cumprir na terra de Jerusalém. Então ele escolheu ficar. Agora, o povo de Israel, de Judá, estava todo escravizado na Babilônia. Só os pequenos ficaram.
Então, o homem daquele tempo, nós sabemos que a palavra do profeta foi verdadeira, que ela se cumpriu. E aqueles que ficaram ainda, ficaram alguns rebeldes, que tentaram fugir para o Egito, ainda levaram Jeremias. Quebra. A permissão de Deus, Jeremias ir com ele. Lá, Deus usá-lo para profetizar o que aconteceria com aqueles que foram para o Egito e não obedeceram. Então, Deus permite. O coração do homem endurece. Deus não vai interferir na tua escolha. Nós vemos a palavra do Senhor que sempre disse: vá para a direita, se você quer ir para a esquerda, direita vai para a direita, se para a esquerda, vai para a esquerda. Foi com Abraão. Aqui, no caso, foi com Jeremias. E Jesus também nos deixou a escolha. Existem dois caminhos. A porta de lá que é a porta estreita. Escolha. Deus não vai interferir. Ele vai entristecer quando a gente escolhe a porta lá. Mas Jeremias escolheu ficar na promessa. A promessa que Deus fez a ele e fez ao povo de Judá e de Jerusalém. Aqui ainda vai plantar vinho, ainda vai frutificar, mas o povo não entendeu. Jeremias entendeu. Muitas vezes a gente quer passar diante de Deus. Quando a gente vê com nossos olhos, escuta com o ouvido, mas está surdo. Vê com os olhos, mas está cego. Nós vemos um lugar bom e nós vemos sentindo impedimento para ir para aquele lugar, mas é bom, eu quero ir. A gente vai, é onde nós nos atolamos, onde nós caímos. Tem que orar e esperar a direção de Deus. Às vezes Deus quer te mandar, quer que você vá para o leste, você quer ir para o oeste. Ele não vai te ferir, não. Ele manda, vai. Deus mandou Moisés, vai para o Egito e liberta meu povo. Moisés não queria, mas Deus mandou. Ele acabou obedecendo por isso. Jeremias não queria ser profeta, ele se sentiu menino. Mas Deus falou, vá. Eu vou pôr na tua boca. O que eu fizer na tua boca, tu fala. Ele foi. Os profetas foram obedientes ao Senhor. E nós, irmão? Nós vamos para a igreja hoje, esperando, buscando uma profecia. Olha, nem todos vão para a igreja para adorar a Deus. A maioria vai para a igreja, uns vai para idolatrar pastores, outros vai para mostrar que é cristão, que vai na casa do Senhor. Cada um tem um coração, mas a maioria vai atrás de profecia. E Jesus nos adverte, cuidado com o falso profeta. Cuidado com o lobo devorador de ovelha. Mas é pouquíssimo, é raro. As pessoas que vão na igreja para adorar a Deus, para agradecer a Deus. É raro. Tem pessoas que acham que vai por obrigação, para mostrar, para assinar um ponto com a sua empresa. É raro. Um que vai para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Então, irmão, Jeremias escolheu, vou ficar. Deus me deu um pedaço de terra aqui. Me deu uma terra. E falou que vai frutificar, então eu vou ficar. Mas muitas vezes a pessoa te leva para lugar que você não quer ir. Jeremias estava aqui na mão do povo, que não era um só, que era mais forte que ele. Mas Deus permitiu porque Deus ali queria profetizar também contra o Egito, contra aqueles que foram para o Egito. Deus permite para mostrar que o que ele falou, ninguém revolta o que Deus falou. E muitas vezes nós queremos mudar. Irmão, já te expliquei isso aqui em uma certa época.
não lembro quando, em 1983, quando eu entrei nessa empresa que eu trabalhei, por último, eu trabalhei uma semana. Então, comecei na segunda, trabalhei domingo, uma semana e pouco. Aí pedi, não estava gostando de serviço assim, eu achei que não era para mim, não estava acostumado. Estava começando, aprendendo ainda. E eu pedi uma folga, o encarregado, para mim. Falei que tinha alguma coisa, eu preciso me dar a folga, eu me dei a folga. Fiquei 2 dias fora. Em todas as empresas que eu abri, que eu batia a mão, que eu bati na porta, nenhuma abria. Todos tinham desculpa. Um por causa da minha idade, o outro porque eu não tinha. Cada um teve uma desculpa. E eu andei a parte de Goiânia todinha a pé, o dia inteiro, 2 dias. À tarde eu vim para casa, escabreado, no outro dia de novo. Mas ninguém sabia, minha esposa não sabia, meus filhos, ninguém, minha mãe não sabia. Isso aí fui novamente o dia inteiro. Cheguei em casa por volta das 19 horas, como era de costume quando eu trabalhava, ia para o trabalho. Quando foi no outro dia, o terceiro dia, eu levantei cedo, fui para o trabalho. E ali firmei, cresci, criei minha família. Olha vocês não entendem quantas portas que eu bati e nenhuma se abriu. E eu não tinha, eu estava empregado já. Eu estava trabalhando na empresa. Eu nunca tive essa dificuldade de bater numa porta, graças a Deus. As 3 primeiras portas que eu bati, elas foram abertas. A primeira porta. Toda vez. Eu não era cristão. É o projeto de Deus na nossa vida. E essa eu trabalhando muitas vezes, eu fiquei pensando, rapaz, nunca tive dificuldade de procurar achar trabalho. Por que foi difícil agora? Eu só vim entender por que as portas não se abriram, por que eu fui mantido naquela empresa, porque que Deus me fez crescer ali, porque ali era o projeto de Deus, na minha vida, na minha família. Ali eu comecei como buscador, cheguei até sem carregar. Mas eu não entendi, só depois de parado aqui em casa, pensando aí, lendo a palavra, aí eu entendi. Por que, cara? Aí a gente começa a memorizar por que as portas não abriram naquele tempo. Porque foi aquela porta que Deus abriu. Foi aquela porta que ele tem um propósito. De 87 a 2000, eu era um homem rude, grosso, ninguém. As pessoas até parece que tinham medo de mim. A partir do ano 2000, quando eu cheguei em outubro do ano 2000, eu passei a mudar. Jesus começou a mudar, a trabalhar minha vida, para me entender o propósito dele. Aí as coisas mudou, a perseguição aumentou, não diminuiu não, a perseguição aumentou. A inveja, aí que eu era perseguido mesmo. Mas Deus me manteve. Eu vi os funcionários do pátio da empresa toda, a maioria saiu, pouquinhos ficaram. Do pátio ali, da oficina, só restou eu. Foi tudo trocado nesse decorrer de anos, desse tempo. Para novas pessoas, mas a perseguição continuou. É um deserto que Deus me colocou para me aprender, para Deus me moldar. Assim é na família. Hoje eu vejo, assim, às vezes eu penso, eu estou passando por um deserto, para Deus estar moldando novamente.
para me voltar, lembrar onde eu caí, onde eu fraquejei. Eu creio, não estou falando que não fui revelado sobre isso. Lendo a Bíblia, eu entendo que eu estou passando por mais um deserto, que eu tenho prazer em passar nele. Essa é a mensagem do livro do profeta Jeremias, capítulo 40. Vamos orar e agradecer, né? O propósito é agradecer. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais um vídeo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, se nós perdão a nossa perdoa. Não nos dê cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida que está junto comigo, Pai. Obrigado pelo mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela família. Não somente a família de sangue, mas a família que o Senhor me deu nas redes sociais. Obrigado, Hello, Moto. pelo que eu pude segurar o pecador. Obrigado, Pai, por tudo. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo, fico na paz de Cristo. Vamos preparar para contar com o Senhor. Um abraço, irmão Jorge.